A gente tem as imagens ao vivo agora da chegada do presidente Lula, também do líder chinês Xi Jinping. É o momento, então, de assinatura daqueles acordos bilaterais entre Brasil e China. Eles já tomam ali os seus lugares, a cerimônia sofreu um atraso, aconteceram conversas entre o presidente Lula e o líder chinês. Comitiva do presidente Lula posicionada ali no salão. Daqui a pouquinho também o nosso analista sênior, que está lá em Pequim, acompanhando de perto a assinatura, vai conversar com a gente. Daqui a pouquinho também Gustavo Livre e professor Vila nesse bate-papo. Mas a imagem que temos é essa, esse encontro histórico entre o presidente do Brasil e o líder chinês. Na sequência, os documentos devem ser posicionados nessa mesa para que os dois líderes mundiais assinem esses acordos. Também ministros do governo brasileiro e do governo chinês também devem assinar esses acordos. Estamos falando em cerca de 20 acordos bilaterais em áreas diversas, muitos voltados para a pauta comercial. A gente está falando principalmente de agronegócio, também segurança alimentar, segurança espacial. China e Brasil assinando o acordo para um satélite para monitorar, por exemplo, biomas brasileiros como a Amazônia. E há também assinaturas, principalmente, como eu falava há pouco, voltadas ao agronegócio, para facilitar as exportações dos produtos brasileiros. Lembrando que estamos falando do nosso principal parceiro comercial, hoje a China. Quase um terço das nossas exportações são direcionadas ao país liderado por Xi Jinping, que nesse momento ocupa uma das cadeiras deste salão. Ao seu lado, o presidente Lula, lembrando mais uma vez essa cerimônia que sofreu um atraso. Na sequência, Lula e Xi Jinping devem se encontrar para uma conversa reservada também. E alguns pontos que o mundo estará de olho nessa conversa é a guerra na Ucrânia. Não há expectativa ainda de uma declaração pública oficial dos dois. Há, sim, uma declaração por escrito de Lula e Xi Jinping depois das conversas entre os dois líderes. E aí, portanto, a assinatura já de alguns acordos, ministros nesse momento posicionados. Por exemplo, na plateia a gente está falando do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ocupando a primeira fileira dessa plateia do Palácio do Povo em Pequim, na China. Também quem está por lá, por exemplo, é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Cerimônia que sofre atraso. Na sequência, então, o encontro a portas fechadas entre os dois líderes. Depois será oferecido um jantar, um banquete oferecido ao presidente Lula e à comitiva presidencial que o acompanha. Depois, Lula vai para a Embaixada do Brasil, em Pequim. Ali haverá uma recepção. E, na sequência, Lula deve ou fazer um pronunciamento ou conversar com a imprensa. A gente lembra, por exemplo, quando o presidente Lula foi aos Estados Unidos para aquele encontro com o Joe Biden. Ele, na sequência da conversa a portas fechadas com o presidente dos Estados Unidos, ele fez um pronunciamento, também conversou com a imprensa. Aparentemente, ali com a máscara, não sei se eu estou conseguindo visualizar, mas aparentemente foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que assinou um desses acordos. Exatamente ele, exatamente, Fernando Haddad, quem assinou um desses acordos entre Brasil e China. Para falar que alguns ministros que estão nessa comitiva presidencial, além de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, também Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, pauta climática em destaque nesse momento. Também ministro das Comunicações, Juscelino Filho, é um dos ministros que está nessa comitiva presidencial. Aí um destaque que há pouco, inclusive, o Américo trazia para a gente, todos com máscara. Foi um pedido faz parte, inclusive, do protocolo dessa visita de comitivas presidenciais à China. Não só a testagem dos presentes nesse salão, mas também a utilização de máscaras. Apenas Lula e Xi Jinping é que não usam máscara, mas todos os demais, nesse momento, usando máscara por conta da Covid-19. Aparentemente, ali é o ministro Juscelino Filho. Daqui a pouquinho a confirmação para vocês. Com máscara fica muito difícil a gente trazer a identificação exata dos presentes.
Gustavo Uribe, será que está com a visão melhor? É ele mesmo, né, Uribe? É ele mesmo, e do lado é Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário. Esse é o momento, Carol, em que chamam ministros dos dois países para assinar os acordos. E aí assinam ao mesmo tempo. É interessante aqui no CNN Fashion Week a gente reparar as gravatas também. A gravata de Xi Jinping, que parece ser numa tonalidade avermelhada, e a gravata de Luiz Inácio Lula da Silva com a bandeira do Brasil. Essa é a gravata, inclusive, que Lula considera a sua gravata da sorte. Ele a utilizou em muitos debates na eleição presidencial do ano passado. Gustavo Uribe está com um olhar muito melhor que o meu. Agora, assim, já posicionada na bancada, com a televisão aqui, o retorno do vídeo bem à minha frente, vai ficar muito mais fácil para a gente batendo bola. Professor Marco Antônio Villa, assinatura nesse momento de vários acordos. Há pouco, por exemplo, o ministro da Fazenda, ministro das Comunicações, o Desenvolvimento Agrário. Tem também expectativa da pauta climática em destaque nesse momento nas conversas entre Brasil e China. Qual é a pauta mais relevante nesse momento para o Brasil? Do que deve sair desse encontro, qual que é a área mais sensível para o nosso país? Eu acho que as questões centrais vão ser as questões econômicas, né? Fundamentalmente, né? Todos esses acordos que estão sendo assinados nas diversas áreas da economia brasileira e da ciência e tecnologia. Isso é muito importante mesmo. Agora, eu acho que no campo internacional, no documento final da visita, deve ter alguma menção, direta ou indireta, à guerra da Ucrânia. Eu acho que é bastante provável que tenha isso. E os desejos dos dois países para que ocorra a paz. Vale destacar que a China tem uma posição um pouco diferente do que o Brasil em relação à guerra da Ucrânia. A China tem uma forte aliança hoje, até surpreendente, muito forte, com a Rússia. A China tem um PIB 10% superior ao da Rússia, porém o poder militar russo ainda é superior ao poder militar chinês, que é uma potência também militar ascendente e deverá superar a Rússia, tudo indica, ainda nessa década, está muito próximo disso. Então deve ter uma menção também isso no documento final. Agora, os acordos no campo econômico e da ciência e tecnologia, eles são vitais e mostra uma forte aproximação do Brasil com a China. E aí, com mais tempo, nós podemos conversar como isso difere da relação histórica que tivemos e temos com a Europa, que tivemos e temos com os Estados Unidos e que tivemos e temos com o Mercosul. Como que com a China vai ser uma relação sempre diferente. E aí são as razões históricas, na minha leitura, que determinam isso. Há pouco acompanhamos as imagens do chanceler, ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também da ministra de Ciência e Tecnologia, a Luciana Santos. E isso dá exatamente o tom do que esperar desses encontros e desses acordos, né, Uribe? E justamente como estávamos falando há pouco, professor Villa, sobre os acordos tecnológicos, Luciana Santos é responsável por assinar aquele acordo para o desenvolvimento de um satélite e tecnologia 6G no Brasil. A gente ainda está falando de 5G e não aborda todo o território nacional, mas a China já tem satélite 6G e isso pode vir em médio e longo prazo também para a tecnologia de banda larga brasileira. Há também um acordo em relação ao satélite brasileiro com a China, a gente pode falar sino-brasileiro, em relação à floresta amazônica. Isso tem preocupado muito a diplomacia americana. Eu tive uma informação há algumas semanas de que diplomatas americanos chegaram a entrar em contato com o Palácio do Itamaraty, tentando demovê-los de um acordo para o desenvolvimento de um satélite na América do Sul. Mas Lula fez questão de seguir com esse acordo. Primeiro, uma tentativa de maior monitoramento da floresta amazônica. Impactou muito Lula os números do primeiro trimestre, que acabaram apontando o segundo maior nível de desmatamento no período desde 2016. E Lula queria, nessa altura do campeonato, apresentar um cartão de visitas ao mundo, dizendo que ele faria um contraponto a Jair Bolsonaro. E aí Marina Silva, em uma entrevista exclusiva à CNN Brasil, que nós fizemos no começo da semana, apontou que isso ainda é rescaldo da falta de fiscalização. Ela lembrou que ela deixou o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, em 2008, com 1.700 agentes de fiscalização do IBAMA e que a gestão Jair Bolsonaro deixou com 700. É por isso que a Casa Civil e o Ministério da Gestão agora autorizaram um grande concurso para a contratação até de 2.000 profissionais para a ICMBio, para a IBAMA e para a FUNAI, já que estes órgãos federais de fiscalização acabaram ficando bastante sucateados na gestão passada.
Professor Villa, o ponto que o Gustavo Uribe traz para a gente é como os Estados Unidos estão encarando essa visita do presidente Lula à China em pautas sensíveis, por exemplo, referente a questões de tecnologia e questões ambientais. Quando a gente coloca aqui numa balança a visita de Lula aos Estados Unidos, encontro com Joe Biden, a visita de Lula à China, encontro com Xi Jinping, a China sai ganhando? O Brasil que sai ganhando. Certamente os acordos, que ainda não sabemos em total com a China, mas é possível presumir alguns deles, é uma visita muito mais produtiva do que a visita feita pelo presidente Lula aos Estados Unidos, né? Ou seja, as relações econômicas, portanto, entre Brasil e China, elas tendem a ser cada vez maiores. E o desafio vai ser como a diplomacia brasileira vai se equilibrar com a União Europeia, volto a dizer, com os Estados Unidos e com o Mercosul, né? Lembrar também, por fim, eu vi que a cerimônia, eles acabaram de se retirar ali do local, e um banquete. Eu estou, na verdade, interessado em que o Américo nos fale do banquete, viu? Porque deve ser um banquete muito gostoso, comida chinesa é muito boa, mas lembrar o seguinte, que com os Estados Unidos, nós temos relações históricas, políticas, ideológicas, religiosas. Com a Europa, idem. Com o Mercosul, idem. Com a antiga União Soviética, nós tínhamos o intercâmbio, era um país ainda cristão ortodoxo, portanto, através do cristianismo e através do marxismo, porque o marxismo é ocidental. Quando você lê um texto do Lenin, do Trotsky, por exemplo, ou até do Stalin, as referências sempre são à Europa. Quando você vai para a China, e eu digo isso com tranquilidade, porque eu li muita coisa que o Mao Tse-tung escreveu, é outro mundo. A religião não tem nenhum caminho. O marxismo chinês não tem nada a ver com o marxismo ocidental, inclusive porque o Partido Comunista Chinês foi fundado em 1921, 2 anos após a criação da Terceira Internacional Comunista por Lenin em Moscou. Portanto, ele é produto de uma outra conjuntura histórica. Foram 12 pessoas que fundaram, um deles era o Mao Tse-tung. Então, quando você lê os textos do Mao sobre a contradição, sobre a prática, sobre a guerra popular prolongada, sobre a questão Yunnan, que ele nasceu em Yunnan, na província de Yunnan, todas as referências históricas é da história chinesa. E é muito difícil nós entendermos, né? Movimento 4 de maio. Hoje eu sei o que é o movimento 4 de maio, mas eu não sabia naquela época a importância desse movimento estudantil. Então, a questão que se coloca é que é um outro mundo. E esse é o mundo que vai seguir nesse século. E nós vamos ter cada vez mais, além de saber inglês, que os chineses falam também tão bem, né? Nós vamos aprender um pouco mandarim, os institutos Confúcio estão espalhados pelo mundo e pelo Brasil. Nós vamos ter que conhecer um pouco melhor a China, sair do folclórico, né? Daquela visão até muitas vezes pejorativa da China, que muitos têm ainda no Brasil, e entender a complexidade do que é a China. Lembrar que, por fim, no século XVIII, na primeira metade do século XVIII, a maior potência do mundo era a China. A configuração territorial que a China tem hoje, ela conquistou no século XVIII. Aí você vai me falar, e o século XIX? Aí tem a crise, várias crises, rebeliões camponesas, um dia a gente fala sobre isso. É o nome da Praça da Paz Celestial. Por que chama Praça da Paz Celestial? É um movimento campesino, né? Por isso que chamado Praça da Paz Celestial, que parece paradoxo num estado marcado pelo ateísmo, etc. Eu não vou falar a história da China aqui, não vou cansá-los. Mas só a questão que se coloca, portanto, é que é um momento histórico que nós estamos assistindo, né? Num país que tem uma outra tradição, que foi humilhado no século XIX pelo Ocidente. Imagine um último exemplo. Hong Kong ficou sob ocupação 150 anos do Reino Unido. Imagine qualquer um de nós, Uribe, Carol, qualquer um de nós que nos acompanhe, o Rio de Janeiro ficar sob ocupação britânica 150 anos. Imagine, se coloque no lado dos chineses, é uma humilhação, né? A guerra do ópio, né? O que o Japão, nós depois um dia podemos falar, né? Da invasão japonesa, da ocupação japonesa, das experiências genéticas, dos campos de concentração, do extermínio de milhares e milhares de chineses, dos estupros, o caso de Nanquim. Eu podia apresentar aqui um rol de 20 questões pavorosas da conquista da China. Então, hoje você tem o Xi Jinping é um nacionalista
marxista, muito mais do que o marxista. Eu li, desculpe, meio por cima, A Governança na China, 2 volumes. Meio diagonal, sabe? Leitura diagonal é assim, para dar uma olhada no que ele pensa. Ele é um nacionalista chinês e as referências fundamentais que ele faz são a história chinesa, grandes momentos da história chinesa. Então nós vamos ter também, nós no campo do jornalismo, de nos habituar a um outro mundo, assim como no campo financeiro, saber que tem o dólar, mas logo, logo, nas cotações de câmbio, não vamos só olhar o dólar e o euro. Vamos olhar o yuan, né? E falar, pô, como é que está a moeda chinesa? O mundo mudou. O Brasil tem de entender isso, está entendendo. Agora, isso não significa, por fim, ficar sob dependência da China. Isso é outra coisa. Tem de manter a nossa política de independência, uma política externa independente, pragmática, responsável, como chamaria o Azeredo da Silveira, e se equilibrar entre as potências e essa remodelação da geopolítica mundial. E para isso, essa visita é fundamental e que tenha êxito, e tudo indica que terá.